L'ospite di questa sera è Sergio Leone. Olá, seja bem-vindo ao canal Claquete. Aqui analisamos técnicas de cinema. Você provavelmente já sabe que o diretor tema deste vídeo é reconhecido como um dos maiores gênios da sétima arte, e talvez o maior nome do faroeste spaghetti. Mas o meu objetivo é tratar do momento antes da glória, com o maior oponente que Sergio Leone já teve, a caída do cinema. Durante os anos 60, o faroeste americano já estava em declínio, mas ainda teria um grande suspiro na Europa, para ser mais específico na Itália, onde o chamado de faroeste spaghetti possibilitou uma nova visão ao gênero definido nos Estados Unidos. O que é curioso pensar é que existia espaço para essas obras quando grande parte da Europa seguia o modelo de produção de Hollywood. Na Inglaterra, por exemplo, a Hammer Film Production ainda tinha forças e fez A Maldição de Frankenstein e O Vampiro da Noite, que é sobre o Drácula, tá? Não sei por que aqui saiu com esse nome. Foram dois filmes que respiravam a atmosfera dos clássicos monstros da Universal. Já na Itália, as comédias eram famosas pelo grande apelo do público e pela direção de Mario Monicelli. Sergio Leone fez o caminho inverso e optou por algo drasticamente diferente, a começar por suas influências. Ele adorava os filmes de samurai de Akira Kurosawa e literalmente copiou o filme do diretor japonês. Por um punhado de dólares é uma refilmagem não creditada de Yojimbo. É claro que Kurosawa não gostou muito disso e até processou Leone, mas isso não vem ao caso, né? Todas as referências estão no filme, desde a história até a fotografia é possível achar semelhanças, mas o mais importante era a concepção do personagem de Clint Eastwood, um desconhecido até então, né? E a ambientação, porque aqui começa o rompimento com a clássica ideia que os americanos possuíam. O western ou faroeste é um dos gêneros mais antigos de Hollywood, tanto que esses filmes já existiam desde a primeira década do cinema. Assim como em quase toda a escala, os filmes transmitiam uma série de ideologias como padrões de comportamento, conjunto de valores e a venda de uma imagem dos Estados Unidos. Sendo assim, o western não ficaria de fora. Por isso, era recorrente observar tematicamente nos filmes a chegada da modernidade, o índio como inimigo cruel, o herói incorruptível e um ritmo mais acelerado de narrativa. Mas Leone resolveu fazer um contraste radical com tudo isso ao utilizar sua visão niilista de percepção de mundo. Em vez do herói ser incorruptível, o protagonista era movido por interesses pessoais. Em vez de glamourizar a chegada da modernidade, os filmes buscavam criticar tal novidade ou mostrar a decadência da época. Os índios já não eram um grande inimigo. Em vez disso, era o próprio homem ou instituições. E o que eu julgo ser mais interessante, o ritmo, que em vez de algo mais acelerado, as histórias deram lugar a uma narrativa mais lenta como era comum nos filmes de samurai. E isso possibilitou Leone utilizar a passagem do tempo como forma de construção de ambiente que os personagens estão vivendo, como é a abertura de Era Uma Vez no Oeste. Embora a tensão esteja presente, o diretor também direciona você a experimentar um pouco do que está por vir. A icônica cena de três homens em conflito, que exala e transmite tensão, reflete que o ritmo da disputa necessita de tempo para atingir o ápice. Incrível, né? Parece que ninguém negaria a genialidade do italiano, mas até Leone chegar no auge, meu amigo, ele teve um trabalhinho. Seja no YouTube, em podcast ou em texto, a crítica cinematográfica possui o mesmo objetivo: ampliar a experiência do espectador com a obra. Isso porque a mesma já contribuiu para o fortalecimento de diretores, atrizes e tantos outros que poderíamos citar aqui, pois o trabalho é, no final das contas, sobre cinema. Por isso é razoável pensar que Sergio Leone estaria presente na maior revista da história da sétima arte, a Cahiers du Cinéma. E realmente estava, mas não como a gente imaginaria hoje. Antes de estrear na revista, Leone já havia feito O Colosso de Rhodes e Por um Punhado de Dólares, este último que é bem conhecido há algum tempo já. Mas somente em 1965 que a primeira resenha foi publicada devido ao lançamento de Por um Punhado de Dólares a Mais. No entanto, não foi uma crítica,
foi uma resenha com um único parágrafo que continha uma ficha técnica e algumas palavras somente que diziam se tratar de tentativa de repetir o sucesso de Por um Punhado de Dólares. Além de mencionar que Leone possuía interesses somente comerciais. Contudo, inesperado foi que o filme fez sucesso e forçou a revista a ter mais atenção e fazer uma crítica. Agora sim, era um texto mais completo, com mais palavras e um corpo de análise muito maior feito pelo crítico Jacques Bontemps. Mas mesmo assim, Leone não teve seu trabalho reconhecido. Pelo contrário, Bontemps descasca vários aspectos da obra, dizendo que o diretor não tem critério nas composições visuais e os atores são histriônicos. Por esse mesmo crítico, na edição seguinte da revista, analisou o primeiro faroeste de Leone, o Por um Punhado de Dólares, e é escrito que a história é um desencanto total e uma violência exacerbada demais para ser eficaz. Percebam que indiretamente a proposta de Leone de fazer algo fora do comum não foi bem recebida. Parece que o diretor não iria ter espaço conquistado na revista, e mesmo sem os editores terem consciência na época, ser elogiado na Cahiers era quase como ficar para a história do cinema, e pelos textos mencionados antes não haveria lugar para Leone. Mas veio o lançamento de 8 de março de 1968 de uma das maiores obras do western e fechando a trilogia dos dólares, Três Homens em Conflito, ou para alguns, o bom, o mal e o feio. E aos poucos a coisa toda começou a mudar. A revista não perdeu tempo e logo no mês seguinte ao lançamento já produziu o primeiro texto feito por Sylvie Pierre, que era bem famosa na Cahiers na época. E o curioso é que ela segue o mesmo padrão do autor anterior e criticando Leone por respeitar a função clássica do western, aquela do herói, índio, etc. Isso aconteceu porque os europeus foram resistentes a aceitar a mudança com o estilo estabelecido pelos americanos. E agora entra o último personagem dessa história e um dos mais influentes da época, Serge Daney. Ele foi importante porque, além de tratar Leone com o devido respeito, defendeu através de duas posturas claras e evidentes. A primeira foi sobre a visão de mundo que o diretor buscou transmitir. Daney escreve que os filmes constituem a primeira tentativa de cinema crítico. E depois ressaltou a linguagem da direção que tinha por objetivo mostrar o que o western clássico ocultava. Claro que não foi só isso, né? O crítico fez uma análise completa de forma brilhante e definitiva para a carreira de Sergio Leone. A partir desse texto, o reconhecimento foi tanto que a revista passou cada vez mais a dedicar espaço ao realizador. E os sucessos seguintes, como Era Uma Vez no Oeste e Era Uma Vez na América, já eram aguardados pela crítica e por todo mundo. O respeito a Leone é tão grande que um dos locais mais venerados pelos americanos, o Museum of the American West, realizou em 2004 uma mostra dos filmes de Leone com figurinos, cartazes e cenários. Mas o que mais confirma o patamar que Sergio Leone está, na minha opinião, é saber que serviu de inspiração a homens como Sam Peckinpah e Quentin Tarantino, que influenciou Stanley Kubrick a fazer Laranja Mecânica e ensinou indiretamente a Martin Scorsese e a John Milius. Bem, por hoje é só. Fico grato se você chegou até aqui. Gosta de podcast? Passa lá no nosso site, tem uns episódios bem bacana. O link está na descrição. E também divulga o vídeo, né? Também vai ajudar a gente. E eu vou deixar na descrição o link para um texto que serviu de base para eu poder fazer esse vídeo, né? Que é do Rodrigo Carreiro. Obrigado por assistir.